Olá, tudo bem? Começando aí mais um vídeo, Diário do Aluno de Direito. Estou retomando, né? Começou as aulas agora há pouco. Estou no terceiro semestre de Direito na Uninove. Quero compartilhar com vocês o que já pude aprender nessas 2 semanas, com algumas palestras, é verdade, mas já muito conteúdo foi passado. Esse vídeo é um pouquinho extenso, mas eu tenho certeza que vai te ajudar. Lembrando sempre, sou aluno, né? Aprendi ontem, vamos falar assim, então sem propriedade de fala. É o que eu pude absorver e se alguém aí puder contribuir, é sempre muito bom para que nós possamos aprender todos juntos, não é verdade? E recomendo, tá? Recomendo que vocês também façam o mesmo, aprendeu, façam o resumo, eu tenho um resumo aqui que eu leio muito por conta disso, que eu acabei de aprender. E também, assim, faz com que nós aprendamos cada vez mais e vamos ser aí advogados de sucesso aí no futuro. Olha só, direito penal, tá? Parte especial, crimes em espécie, normas incriminadoras, tá? Vamos falar aí do título 1, capítulo 1, que é crimes contra a vida. Vamos lá? Vem comigo, olha só. Os crimes dolosos contra a vida, temos uma exceção no ordenamento jurídico. Então, nós já começamos a observar que, nós já vamos começar observando que existe exceção para crimes contra a vida. Primeiro crime contra a vida, o primeiro crime contra a vida é o homicídio. Artigo 121 do Código Penal, tá bom? No homicídio temos dolo de matar, animus necandi, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Nem sempre por ter uma morte é homicídio. Então, às vezes, nossa, teve uma morte é homicídio. Nem sempre. Existem, por exemplo, mortes que foi lesão seguido de morte, tá? Né? Então, foi lesão seguido de morte. Então, temos que sempre observar o caso concreto, tá bom? Observação. Veja que no artigo 18 diz que o crime na modalidade culposa, já mudou muita coisa aqui, só pode ser punido se tiver punição expressa, se tiver escrito em lei, né? Veja que no crime de homicídio podemos punir por dolo ou culpa. 2 modalidades bem distintas e que nós vamos observar os casos concretos. Caso de diminuição de pena, tá? No parágrafo 1º diz assim: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, o juiz pode, temos que sempre observar isso ao pé da letra. Aqui está dizendo que ele pode, né? Não está dizendo que ele é obrigado. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aumento de pena. No homicídio culposo, parágrafo 4 diz o seguinte: no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar, olha só, tá expresso, né? O agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, tá expresso, tá escrito isso aqui. Não procura, isso vai nos relacionar lá naqueles comissivo, omissivo, fica comigo, vamos falar hoje sobre isso aqui nesse vídeo. Não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada, então, em 1/3. Se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então temos aqui condições de diminuição de pena, condições de aumento de pena, tá bom? O que não tem nada a ver com qualificadoras, tá bom? Aumentar e diminuir tem nada a ver, tá bom? Crime qualificado, ele terá pena própria, diferente do CAPT. Não confunda, então, causa de aumento ou diminuição com qualificadora, tá bom? Ele tem sempre pena própria. Classificação doutrinária aqui. Crime comum, crime de forma livre, né? Crime comum, crime de forma livre, podendo ser classificado de qualquer forma, ou seja, pode praticar aí com taco, pedra, e a forma livre, é uma forma livre, sendo diferente de forma vinculada, ou seja, crimes que terá forma vinculada para ocorrer. Então existe crimes de forma livre, vai lá, matou com taco, tacou uma pedra, que são os crimes comuns. E existe crimes com formas vinculadas, tá bom? O crime pode ser, então, doloso e culposo. Olha só, né? Vamos falar sobre isso daqui? Doloso e culposo, comissivo ou omissivo, né? Que é o próprio e o impróprio. Quanta coisa. Vamos começar aqui, montar o nosso mapa mental aí. Que pode ser dano material. Estamos falando de um crime formal aí, né? Uma simples conduta já se consuma. Exemplo, dirigir sem habilitação.
Veja que só a conduta por si só já se vincula a algo errado, dirigir sem habilitação. Mesmo que nada tenha acontecido, mas já aconteceu algo errado aí, não é verdade? Nós temos aí que começar a observar. Existem os crimes de efeitos instantâneos e permanentes, né? E não transeuente. Olha só que palavra difícil. Não transeuente. Ou seja, o que é transeuente? Não deixa vestígio. Agora, se for um crime transeuente, irá deixar vestígios. Olha só que interessante. Então tem o não transuente e o tresuente. Não transuente não deixa vestígio. Agora, se for transuente, irá deixar vestígios. Monossubjetivo, plurissubsistente. Muita palavra difícil aí pra gente aprender ao longo do semestre. Comissivo traz o verbo ação. Então, todas as vezes que nós ouvimos a palavra comissivo, já nos remete. Fez algo, ação, agiu. A pessoa fez alguma coisa, tá bom? Matar, apropriar, constranger, subtrair, ou seja, é fazer uma ação. Veja que homicídio tem uma ação, tá? O mandante, aí você fala, e o mandante, né? Ele será... mandante será inclusive qualificador. Outras questões aí, tá? Omissivo próprio. Ele traz o não fazer. Omissivo próprio, omissão, tá? Próprio. Ele trata de não fazer. Deixar de fazer algo. Então, deixar de prestar socorro. Omissivo próprio, tá? Omissivo impróprio. Omissão imprópria, seria isso. Que nos leva ao artigo 13 do Código Penal. Que é a parte geral, olha só, a parte geral a gente precisa cada vez estudar mais. Que diz sobre a posição do garantidor. Ou seja, é possível matar por omissão. Vejam só vocês, é possível matar por omissão. Ele deve agir, mas não o faz. Então ele deve fazer alguma coisa, mas não o faz. Omissivo impróprio. Daí poderá responder por homicídio. Salva-vidas, bombeiros, etc. Atenção, objeto material. Pessoa sobre a qual recai a conduta praticada pelo agente, corpo da pessoa. Então toda vez que nós falamos objeto material, é algo que recai sobre a conduta praticada pelo agente, tá? Objeto jurídico, então temos objeto material e objeto jurídico. Objeto jurídico aqui que nós estamos falando, crimes contra a vida. Qual é o objeto jurídico? Vida, ele está sendo tutelado, não é verdade? Proteção da vida por intermédio do artigo 121. Começa a partir do início do parto já. Olha só, nós já começamos entrando ainda em vida, né? Uma vez iniciado o trabalho de parto, com a dilação do colo do útero ou com rompimento da membrana amniótica. Gente, tem coisa aqui pra gente aprender. Sendo parto normal ou a partir das incisões das camadas abdominais, no parto cesariana, até a morte do ser humano. O que ocorre com a morte encefálica, nos termos do artigo 3 da Lei 9.434 de 97. Mesmo que haja vida intrauterina, há homicídio. Antes do início do parto, há crime, então, de aborto, tá bom? Então, olha só, uma boa observação aqui. Após o dia 14, o embrião é vida. Como definir, então, aborto e homicídio? A corrente mais tradicional aí, e ultrapassada já, diz que aborto é vida intrauterina. Então, quando eu estiver dentro da barriga, é homicídio. Quando eu estiver dentro da barriga, é homicídio. Quando eu estiver dentro da barriga. E o homicídio, olha só, ó, a corrente mais tradicional e ultrapassada diz que aborto é vida intrauterina. Então, quando eu estiver dentro da barriga, é aborto. Homicídio é vida extrauterina, ou seja, vida fora da barriga. Lá nos artigos 124 até o 126, mas isso ficou para trás, já está ultrapassado, mas é a corrente tradicional, né? Mas é ultrapassado já. Olha só, atualmente, a corrente moderna, né? A corrente moderna, então, tradicional e moderna. Temos que começar a ficar antenados sobre correntes tradicionais, correntes modernas. Até o momento do início do parto, se tem aborto. Começou o parto, estamos falando de homicídio. Não nasceu ainda, mas já estamos falando de homicídio. Quando se começa o parto? Aí vem a pergunta, mas quando começa o parto? A cesariana começa com a incisão abdominal. Já para o parto normal, ou vai dilatar o colo do útero, ou rompe a membrana amniótica, né? Amniótica, estourar a bolsa. A partir daí, o trabalho de parto
e, portanto, estamos falando de homicídio e não aborto, tá bom? Existem algumas teses aí sobre a vida que eu quero compartilhar com vocês. Recebi aqui da professora Patrícia, né, da Uninove, excelente professora. Olha só, ela compartilhou algo muito interessante aqui para nós, tá? Tese sobre a vida, né? Tese, genética. Quando nós falamos, então, tese de genética, o marco inicial, fertilização, encontro do óvulo com o espermatozoide. É genética, tá? Fundamentos biológicos. Com a fecundação, a formação da estrutura celular com um código genético único. Existe uma outra tese, a embriológica, tá? Aí, qual é o marco inicial? Quando que começa ela? No 14º dia. Completa-se a nidação, fixação do embrião na parede do útero. E a formação da linha primitiva, estrutura que dará origem à coluna vertebral. Olha quanta coisa. Então isso daqui é uma tese embriológica. Quando nós vamos falar sobre vida, de qual tese estamos falando? Tem a genética, a embriológica, que é o que eu estou comentando aqui. Existem outras. O embrião configura-se, né? Quais são os fundamentos aqui? O embrião configura-se como estrutura propriamente individual. Não pode se dividir em dois ou mais, nem se fundir com outro. Além disso, diferencia das estruturas celulares que formarão os anexos embrionários. Olha só o fundamento biológico aqui da tese embriológica. Existe também a tese neurológica. Gente, as questões de aborto, homicídio, é muito grande esse negócio aqui. Neurológico. Quando começa a tese neurológica? Na 8ª semana. O aparecimento das primeiras estruturas que darão origem ao sistema nervoso central, SNC. 20ª semana já se completa a formação do SNC, tá certo? E qual é o fundamento biológico dela? Ela se baseia no mesmo argumento da morte cerebral. Assim como a vida termina com a parada dos sinais neurológicos, ela começa também com o aparecimento das estruturas nervosas e os seus sinais. Então nós temos aí a tese neurológica de quando sobre a vida. Ecológica. E qual é a tese ecológica? Já é a 4ª. Entre a 20ª semana e a 24ª semana, completa a formação dos pulmões. Ecológica. Olha só, tá certo? Ecológica, dos pulmões. Última estrutura vital a ficar pronta. Última estrutura vital a ficar pronta. Olha só isso. Qual é a fundamentação dela, biológica? Principal fundamentação da decisão da Suprema Corte norte-americana. Autorizando o aborto, refere-se à capacidade potencial do feto sobreviver autonomamente fora do útero. Ou seja, nesse momento ele pode sobreviver fora do útero. Olha só. E aqui já é uma tese, então, ecológica que a Suprema Corte norte-americana adota. E temos aí a 5ª, né, tese, que é a gradualista. Qual é o seu marco? Onde ela começa? Não existe ainda, não está definido. Mas qual é a sua fundamentação biológica? Supõe a continuidade do processo biológico, na qual a vida é concebida como um ciclo. Nesse sentido, a formação de um indivíduo começa com o dos gametas de seus pais ainda no útero. Sabe de quem? Das avós, gente. Olha só, gradualista, tá? Então é uma tese aí muito grande, tá? Onde nós temos que observar as questões de vida, tá? Tese sobre a vida, muito discutido ainda, né? Embrião, aborto, não aborto, tem muitas discussões, algumas coisas já definidas também. Mas sempre é algo para nos discutirmos. E nós aí, iniciantes do direito, nós precisamos ler muito sobre isso, para ter argumento, vocabulário, entender do que está falando, entender sobre vida. Quando começa a vida? Qual tese iremos adotar para falar de quando começa a vida, tá certo? Ainda falando sobre o artigo 121, nós estamos aí no título 1, né? Crimes contra a vida, artigo 121. Temos que lembrar uma regra que está no artigo 18, que diz que se olhar no artigo e nada estiver escrito, será punido a título de dolo. Agora, se no corpo estiver uma descrição específica, culposo, por exemplo, crime a título de culpa, então pode ser punido com a modalidade culposa. Tem que estar expresso, tem que estar escrito em lei essa modalidade, que esse crime pode ser praticado na modalidade culposa. E o que seria dolo, gente? O que seria dolo? Olha só, dolo é justamente o coração do direito penal. É algo que vai nos mover muito
durante a nossa caminhada no direito penal. E o que seria dolo, tá? Isso, quando alguém nos pergunta, a gente tem que estar muito pronto a responder isso. O que seria dolo? Dolo dentro do direito penal é a deliberação de violar a lei. Então, assim, deliberação, você quer, você tem vontade, você tem intenção de violar a lei, você sabe que está violando a lei. Por ação ou omissão, com pleno conhecimento da criminalidade do que você está fazendo. Então, você tem vontade de violar a lei, você quer fazer isso. O dolo, deixa eu só dar um mutezinho aqui, que tem algum zap aqui que ainda está, mas olha só, gente. O dolo, né, é algo que não vai nos mover, não é isso? É algo que vai nos mover, tá? E temos o dolo, então, ele se abre em algumas condições, ele se abre em algumas modalidades. Temos o dolo eventual, o dolo direto. O dolo eventual, o agente aqui, ele assume o resultado lesivo. Só que o resultado é indiferente. Só que esse resultado é indiferente. Aqui ele não atua com vontade, ele não quer fazer isso. Ele não quer, ele não tem intenção de alcançar o resultado. Mas ele sabe, dolo eventual, mas ele sabe que se ele fizer tal coisa, ele vai violar um direito, ele vai violar uma lei, né? Ele vai fazer, e o resultado pode acontecer. E se acontecer, é tipo, aconteceu. Então, sabe aquelas pessoas? Vou fazer tal coisa, mas não pode. Ah, mas eu vou fazer. Porque ele não tem intenção de alcançar o resultado. Tipo, no que nós estamos falando de matar. Ele vai bater em alguém, ele não tem intenção de matar alguém, mas ele sabe que da forma que ele vai bater, pode acontecer isso. A pessoa pode cair ali, da forma que ele vai dar um soco, a pessoa pode cair e bater, né? Ou qualquer outras coisas, pode acontecer, o resultado pode acontecer. Mas se acontecer, aconteceu. Dolo direto, o agente quer o resultado, aqui ele quer fazer, ele quer violar a lei, ele quer, no nosso contexto desse vídeo, ele quer matar, tá bom? Consiste na vontade de alcançar o resultado e está disposto no Código Penal, ele quer fazer. Então, dolo direto, né? Nós não falamos dolo, a gente só fala dolo, porque é o dolo direto. Agora, quando é dolo eventual, a gente expressa. Cometido por dolo eventual, ou seja, o agente não queria alcançar o resultado, ele sabia que podia acontecer, mas ele não queria, tá bom? Veja se houve, então, para a gente falar de dolo, nós temos que observar se houve animus necandi. O que é animus? Expressão, ânimo, né? Uma palavra em latim que vem da expressão ânimo, vontade, intenção. Daí teremos consequências, né? Tudo tem as suas consequências. Necandi, matar, tá? Então, animus necandi é intenção, vontade de matar. Necandi mesmo, necandi é matar. Existem outros ânimos aí. Animus necandi, matar, tá bom? Observação, não existe nenhum crime sem dolo ou culpa. Agora, nós temos que observar o fato concreto, se houve crime. É aí que está a questão. A gente pode ver algumas questões, dolo ou culpa, mas antes disso, precisamos observar se o que for o caso concreto, o fato, existe crime. Se existir, aí sim, ele é dolo ou culpa, um dos dois, tá bom? Culpa, como eu vou começar a classificar como culpa? Culpa nós temos aí por imprudência, negligência ou até mesmo imperícia, né? A culpa pode ser consciente ou inconsciente. Olha como a gente vai abrindo, olha o nosso mapa mental. Vamos começar a abrir as caixinhas aí. A culpa pode ser consciente ou inconsciente. Culpa pode ser consciente, previsão do resultado. E a culpa inconsciente, uma mera previsibilidade. Pode ser, talvez, tá? A culpa consciente, ele sabe que se fizer aquilo, vai acontecer, tá bom? O dolo eventual e a culpa consciente, então, porque se o dolo eventual, ele não tem vontade, mas sabe que vai acontecer. E a culpa consciente, ele também, né, está sabendo aí que ele tem uma previsão do resultado, existe uma questão de diferença aí. Existe a previsão do resultado aqui, tá? Então, no dolo eventual, o agente, ele assume o resultado. Ele assume, tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que toda vez que nós prestamos em dolo eventual, ele assume o resultado. Ele sabe que aquilo lá pode acontecer e se acontecer é indiferente. Na culpa consciente, ele tem uma mera previsão que isso... Na culpa consciente, ele tem uma previsão que isso pode acontecer. Uma previsão. Talvez, muito remotamente, poderia acontecer, tá? Então, no dolo eventual, a gente... Ele tem, sempre lembrando, o agente assume o risco, assume o resultado. E se acontecer, é indiferente. Já na culpa consciente, o agente tem uma previsão do resultado. Mas o agente acredita com sinceridade, tá? Olha, vontade, ânimos, né? Vontade, ele com sinceridade. Isso não vai acontecer. Isso é, tipo, impossível de acontecer. Remotamente. E ele vai fazer de tudo para evitar que aconteça. Então, da forma que vai acontecer o caso concreto, nós vamos observar que ele fez de tudo para que aquele resultado não acontecesse, tá?
Essa é uma grande questão aí pra gente ficar observando. Dolo eventual e culpa consciente. É sempre... tem um fio aí que nós temos que observar muito bem o caso concreto. Na culpa consciente, o agente não assume. No dolo, ele assume. Então, na culpa consciente, não assume o resultado. Ele tem uma mera previsibilidade. Agora precisamos conhecer as modalidades que o crime pode ter sido praticado, que são comissivo, ação. Toda vez que nós falamos comissivo, ação, fez, gente. Falou comissivo, fez alguma coisa. Fato, fez. Então é fazer uma ação proibida. Só que o que ele fez? Ele fez uma ação proibida no Código Penal. Então, ele, além de fazer, ele ainda fez algo que é proibido. A norma aqui é proibitiva. Se praticar tal ação, terá suas penalidades. Já no omissivo, não fazer nenhuma ação. Omissão, né? Não fez nada. Quando se tem o dever de uma ação, aqui a lei diz que tem que fazer. Daí, então, deixar de fazer é punível, tá bom? A norma é aqui mandamental, ela manda fazer. Você teria que fazer, só que você não fez, deixou de fazer, omissivo. Só que dentro do omissivo, então, nós temos que classificar. Nós temos agora duas condições, o omissivo próprio e o omissivo impróprio, que também é conhecido comissivo por omissão, tá? Então, omissivo próprio e omissivo impróprio. O impróprio também é conhecido por comissivo por omissão. Vamos entender? Omissivo próprio. É típico do omissivo, é tipificado do omissivo. A norma e o tipo penal diz sobre deixar de prestar o socorro, por exemplo, tá lá escrito, lembra que eu comentei até no início do vídeo? Tá escrito, deixar de fazer tal coisa, por exemplo, deixar de prestar socorro, temos uma omissão própria, você deixou de fazer. Omissão tipificada. Então, essa omissão própria está tipificada já no Código Penal. Você deixou de fazer algo, você vai ser punido assim. Já o comissivo por omissão, aqui se pratica uma ação. Comissivo, lembra? Praticou. Ah, mas é omissivo. Omissivo não é omissão? Olha só que interessante. No comissivo por omissão, comissivo fez ação por omissão. Olha só. Aqui se pratica por omissão. Aqui se pratica por ação, mas só irá ser consumado em virtude da omissão. Confuso, né? Então, peraí, eu fiz uma ação, mas ao mesmo tempo deixei de fazer? Vem comigo, olha só o que eu anotei aqui. Aqui se pratica por ação, mas só irá se consumar em virtude da omissão daquele que tinha o dever legal de impedir o resultado. Posição de garantidor, lá no artigo 13 do Código Penal, parte geral. Aqui, além do dever, nós vamos observar se havia possibilidade de fazer alguma coisa, tá certo? Veja um exemplo. Vamos entender, então, comissivo por omissão? Então, você fez uma ação que o resultado se deu pela omissão. Olha só, né? Ou alguém fez uma ação que o resultado se deu por omissão. Essa é a grande dica, né? Um policial vê que poderia impedir um roubo, mas aconteceu o roubo. Então, temos um crime comissivo, que é roubo. O roubo é uma ação. Houve o roubo. Mas por que se consumou o roubo? Em virtude da omissão de quem tinha um dever legal, da possibilidade de agir. Por isso, comissivo por omissão. Alguém fez uma ação que só deu resultado pela condição da omissão do garantidor. Essa é a grande sacada. O artigo 14 do Código Penal, aqui temos que conhecer então o iter criminis, o iter criminis, caminho do crime. Aí nós vamos ainda discutir bastante, que ele tem algumas fases, né, o caminho do crime. A cogitação, a preparação, a execução e a consumação. A cogitação não se pune, pois é pensamento, estou cogitando, pensando em fazer algo. A preparação ainda não se pune, né? Estou preparando fazer algo aqui, eu cogitei, pensei, arquitetei, estou preparando as coisas. Ainda não estamos punindo. Aonde vamos começar a punir? Na execução. São puníveis. Começou a agir, já estamos em execução. Então já estamos aí passível de punição. Então até a tentativa. Então você pensou em matar alguém. Pensou, planejou, preparou, começou a ação para matar alguém e foi impedido. Ficou na tentativa. A tentativa é punível, tá? Então, não foi se consumado, tá? Por condições alheias. Mas por que não foi consumado? Condições alheias à vontade do agente. Vontade, ânimos. Já estamos na palavra ânimos. Ânimos de quê nesse caso? Necande. Vontade de matar, né? Tentativa, pode haver uma tentativa desde que haja inequívoca a intenção de matar. Temos aí o homicídio tentado.
homicídio e homicídio consumado. São modalidades, tá? Sempre modalidades aí. Isso, então, dentro do iter criminis, você pode ter o homicídio, a tentativa, como é que tá aqui, ó? O homicídio tentado, né? E também o homicídio consumado. E o homicídio privilegiado? Muito se fala sobre isso também. Homicídio privilegiado é em caráter subjetivo, gente. Subjetivo, tá? Então nós temos que observar bem o caso concreto. Tudo é ligado ao pensamento do agente, ânimos. É interno dele, eu tenho que ver, eu tenho que apalpar esse pensamento aí. Olha só, uma hipótese de diminuição de pena sobre o crime doloso, sobre o animus necandi, vontade de matar, mas é privilegiado. Ou seja, irá diminuir a pena quando praticado em 3 hipóteses. Tem 3 situações que eu consigo ter um homicídio privilegiado sobre um crime doloso. O crime doloso é a vontade de matar, né? Animus necandi. Quais são as 3 hipóteses? Nós temos 3. Relevante valor moral, relevante valor social ou sob o domínio de violenta emoção por injusta provocação da vítima. O nome é longo. Olha só, relevante valor moral é pessoal, é o famoso fez justiça com as próprias mãos. Tá? Era dele, era vontade dele, fez justiça, ele foi lá e fez coisas que não deveria acontecer. Relevante valor social, aqui é valor coletivo, social, valor coletivo. Então você sabe, por exemplo, que existia que aquele cara é o serial killer e que tá todo mundo descobrindo e tudo, ele vai fugir e você sabe, tá todo mundo sabendo, você sabe, e vai lá e pega ele e mata ele. Daí, relevante valor social. Ou ainda sob o domínio de violenta emoção por injusta provocação da vítima, nome grande, né? Aqui tem que estar sob domínio de violenta emoção, tem que estar. E logo em seguida, uma injusta provocação da vítima. Exemplo, marido traído, muito conhecido, né? Até parece ditado. Marido traído. Então ele trabalha, tudo mais, tem os seus horários para chegar, mas nesse dia ele chega mais cedo. Chega mais cedo em casa, voltando do trabalho, e encontra sua esposa com outra pessoa. Aí ele mata todo mundo, não mata um só não, mata todo mundo. Então ele estava sob domínio de violenta emoção, porque quando ele chega lá, além de ele ver aquela situação, a esposa vai lá e dá uma pequena provocada dele, fala, tá vendo? É assim que eu gosto, alguma coisa nesse sentido, sob provocação da vítima. Mas aí vem a questão, puxa, o que é provocar? Né? É um verbo. O que seria provocar? Injusta provocação da vítima. É injusta essa provocação dela. Eu estava sob domínio de violenta emoção, ela me fez uma provocação injusta, aconteceu o que não deveria acontecer. Lembrar que injusta agressão é caso de legítima defesa. Então nós temos injusta agressão, mas nesse caso aqui é injusta provocação. Então assim, utilizar critérios de necessidade de meio de proporcionalidade à repulsa. Temos uma distinção entre em agressão e provocação. A provocação injusta não enseja legítima defesa. Nessa situação que eu estou mostrando aqui, não mostrava legítima defesa. Ninguém queria vir me bater, me matar. Ninguém, né? Provocação. Agora, injusta agressão, existia algo contra o meu bem tutelado, né? A minha vida e etc. Então, vamos começar a distinguir as coisas aí. E tudo muda dentro do Código Penal, né? Uma vírgula muda tudo, tá certo? Lembrando sempre, dolo é o coração do direito penal. Vamos sempre observar aí se houve dolo, né? Observar o caso concreto, as suas circunstâncias. Homicídio qualificado, subjetivo, ligado ao pensamento interno, muitas vezes. Exemplo, motivo torpe, fútil. É pensamento que deu origem a essas coisas, de motivo torpe, fútil. Agora, dentro do homicídio qualificado, nós temos subjetivo e objetivo. O subjetivo é ligado ao pensamento. E o objetivo? Ligado ao externo, tá? Todos vêm. Aqui é a forma que praticou o crime. Então eu tenho o meu motivo subjetivo, que é interno, o meu motivo, e eu tenho o objetivo, a forma que eu fui lá e fiz, tá bom? Por exemplo, eu vou lá, eu tenho um motivo qualquer, vou lá e taco fogo. Foi a forma, objetivo. Toda vez que falar objetivo, você vai ver, vai apalpar. Existe algo para ser mostrado para todos, né? Aconteceu desse fato. O porquê que foi lá e tacou fogo? Aí nós estamos no motivo subjetivo, dentro do homicídio qualificado. Então temos aqui o qualificado e as suas circunstâncias, objetivo e subjetivo. Circunstâncias objetivas. Como se comete o objetivo é o meio. Exemplo, matar com veneno. Foi o meio, a forma que se utilizou. Aqui é sim ou não. É bem objetivo, né? E ponto final.
materiais, reais, aconteceu, material, a gente apalpou. Relaciona-se com os modos e as realizações no meio do crime, tá? Agora, quais são as circunstâncias subjetivas, tá? Se refere ao agente. Daí temos a seguinte pergunta: por que o agente matou? Justamente o pensamento. Então nós vimos o objetivo, vimos como tudo aconteceu, o fato tá lá, tudo que foi envolvido nesse crime. Mas por que ele fez isso? Por quê? Aí nós vamos se perguntar, subjetivo, de caráter pessoal. São as coisas que só dizem respeito ao próprio participante. São os motivos dele, tá? João e José podem ter praticado crimes juntos, cada um por seu motivo, sendo circunstâncias subjetivas, né? Para cada um, tinha um motivo de querer ir lá e praticar tal crime. As qualificadoras devem ser consideradas circunstâncias e não elementares. Nós vamos ver as circunstâncias e não as elementares do crime, do tipo, e por isso não se comunica nos artigos 30 do Código Penal. E o que é elementar do crime? E o que seria elementar do crime? Elementar do crime é uma circunstância sem a qual aquele crime se descaracteriza. Ou seja, deixa de ser aquele crime. Então, só tirar uma peça daquele crime, ele deixa de ser aquele crime e passa a ser outra coisa. Elementar do crime. Essa peça que eu retirei é o elementar do crime. Um exemplo, por exemplo, no infanticídio. Quem consegue cometer um infanticídio? A mulher, né? Mas a mulher em que condição? Né? Temos aí, ela tem que estar no estado puerperal. Olha só que interessante. Depressão pós-parto. Então, com o plus de elementar, isso daí é o plus do elementar do infanticídio. Aqui precisa do estado puerperal dela. Veja que temos uma elementar, pois temos uma circunstância que, se tirarmos o estado puerperal dela, deixa de ser infanticídio e passa a ser um outro crime. É ele que faz a distinção dos crimes. Então, quando nós olharmos os fatos concretos e tudo, nós vamos observar se existem elementares do crime. Sendo que, se eu retirar esse elementar do crime, ele passa a ser outra coisa. Aí você encontrou a elementar do crime. E aí nós vamos encontrar no tipo penal o que está sendo classificado com aquele tipo praticado, a elementar do crime. Primeira qualificadora: paga ou promessa de recompensa ou motivo torpe. Motivo torpe? O que seria motivo torpe? Repugnante, causa repulsa na sociedade. Quando você vê aquilo que aconteceu, você fala, nossa, repulsa na sociedade. Você não acredita que alguém teve a capacidade de praticar aquele crime daquela forma, daquela maneira e etc. Tá bom? Você viu, né, as condições. Existem os motivos, subjetivo, mas você viu as circunstâncias objetivas, né? Quando vemos aí o ou, né? Motivo paga, ou promessa, ou motivo torpe, temos o ou aí, temos uma analogia. E que aí vai fazer algum benefício pro réu, tá? Sempre pro réu, tá? O que seria um outro motivo torpe? Seria aquele motivo tão repugnante como, né? O que seria motivo torpe? Que eu comentei. Tão repugnante como promessa de recompensa. Seria uma comparação por analogia, exemplo, matar por cobiça. Matar para ficar com amante. É repugnante esse tipo de coisa, repugnante, tá bom? Paga. E a condição de paga? É receber o valor ou qualquer vantagem, vem antes. Ele recebe antes para fazer tal ação, tá bom? É uma qualificadora. E promessa de recompensa vem depois, né? O pagamento vem depois, devendo ser sempre de natureza patrimonial. O mandante não recebeu o valor, por exemplo. Quando nós colocamos a figura mandante aqui em um crime, ele não recebeu o valor. Sendo assim, ele poderá responder por outra qualificadora, pois ele não vai ter a qualificadora de paga ou promessa de recompensa, né? Porque ele não recebeu os valores. Então o mandante não pega essa qualificadora, mas vai se classificar em outras coisas. Ciúmes, lembrando, vingança é motivo torpe, tá? Vingança é motivo torpe. Ciúmes aí temos uma diferença, uma divisão em muitos julgados. Irão dizer que é motivo fútil, os ciúmes, outros irão dizer que é torpe. Existem muitas discussões aí sobre ciúmes. A interpretação analógica que nós podemos dar sobre isso, motivo torpe é aquele motivo repugnante, que causa nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente. Exemplo também, olha só, impulso mórbido de lascívia, cobiça, matar para obter seguro. Matar para obter seguro, temos aí um caso emblemático. Eliminar marido para ficar com amante. O que é isso, gente? O que é isso? Paga, né? Uma condição paga, né? Uma modalidade paga, né? Que é uma qualificadora. Paga é o valor ou qualquer outra vantagem que tenha ou não natureza patrimonial. Na paga pode não ter uma natureza patrimonial, recebida antecipadamente. Já a promessa de recompensa, o agente não recebe antecipado.
como diz a própria expressão, fazer interpretação sistêmica a respeito da expressão de vantagem, para chegar à conclusão de que se trata de proteger a pessoa. Pode ou não ter natureza patrimonial, mas predomina o entendimento que a recompensa deve ter conteúdo econômico, tá bom? E o mandante? Como fica em tudo isso? Sempre colocamos o mandante? Não responde por essa qualificadora, poderá responder por outra, mas pode até ser que tenha agido por motivo de relevante valor moral. Olha só, como no caso do pai que manda matar o estuprador da filha. Ele manda matar. Então ele fez tudo aquilo lá por relevante valor moral, né? Então, crimes e vinganças, vingança é motivo, ciúmes e vingança é motivo torpe. Hoje já estamos nesse mero entendimento. Ciúmes, estamos na discussão, tá? Então ele pode configurar motivo torpe, sim ou não, tá bom? Esse daí, então, olha só, em 2 aulas de direito penal, quanto conteúdo já aprendemos aqui nesse diário do aluno de direito. Espero ter compartilhado o que eu pude entender as minhas anotações, posso ajudar você e a mim também, que assisto esses vídeos em outros momentos. Temos que sempre ficar estudando. E assim nós vamos aí ser bons advogados. Escrevam aqui seus comentários, suas perguntas e vamos uns ajudando ao outro. E assim vamos procurar o nosso conhecimento. Muito obrigado a todos, fiquem nesse canal, indique esse canal, curta, faça comentários e vamos aí sempre crescendo. Muito obrigado e até logo!